Oi, povo, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre equilíbrio iônico, mais especificamente sobre equilíbrios envolvendo ácidos e bases em solução aquosa, e vamos falar também de uma lei importante que ajuda muito na hora de resolver exercícios, certo? Vamos começar então. Bom, como nós já sabemos, né, pela definição, ácidos são substâncias que liberam íons H+ em água, né? O nome desse processo é ionização. E esse processo é um equilíbrio, né? Ele ocorre no sentido direto e inverso. Então, para ácidos, nós temos a seguinte situação. Vou utilizar aqui o ácido perclórico, né, que é um ácido conhecido nosso, né, um oxiácido, o HClO4. Quando ele entra em contato com a água, ali, quando ele é colocado em água, ele vai ionizar, ele vai liberar os íons H+ e os ânions, né, o ClO4-. Esse processo, ele é um equilíbrio químico. O que acontece aqui? As espécies ionizadas, elas voltam a se juntar aqui para formar novamente o ácido HClO4 e vice-versa. Então, essa reação ocorre no sentido direto e inverso. Portanto, nós podemos escrever uma expressão para a constante de equilíbrio aqui, que é a seguinte: concentração dos íons H+, aqui, vezes a concentração dos íons ClO4- sobre a concentração do HClO4, que seria o nosso reagente. Então, produto sobre reagente, aquele mesmo esqueminha para escrever a constante de equilíbrio. Mas agora, nós vamos chamá-la de Ka. Por quê? Porque é uma constante de ionização para os ácidos. Nada mais é do que a nossa velha constante de equilíbrio, né, em termos de concentração, mas como eu estou falando da ionização de um ácido, vou chamá-la de Ka, constante de ionização ácida, ok? Mais um caso aqui, um segundo ácido, agora o ácido cianídrico, né, um hidrácido, ele também sofre o mesmo processo de ionização em água, ó, libera os íons H+ e os íons Cn-. Posso escrever uma constante de equilíbrio para essa situação aqui, que é o Ka, para esse ácido, que é H+ vezes concentração de Cn- sobre concentração de HCl, produto sobre reagente, como nós já estamos acostumados. Bom, e quanto valem essas constantes, né? No caso do ácido perclórico, a constante de equilíbrio é de 10 elevado a 10. Então, é uma constante muito grande, gigantesca. O que isso me indica, né? O que isso quer me dizer? Que dentro d'água, o H+ e o ClO4- estão em concentração muito maior, né, aqui em cima no numerador, do que a concentração do HClO4. Isso indica que esse ácido ionizou muito. A maior parte, a parte esmagadora das moléculas está na forma de H+ ClO4- ionizada, restando pouquíssimas moléculas na forma de HClO4+, né? Usando aquele termo de deslocamento, esse equilíbrio está mais deslocado para a direita. Eu tenho mais produtos e menos reagentes. Vamos ver agora a constante do ácido cianídrico, do HCN. Olha só, 4,9 vezes 10 a menos 10. Essa constante é extremamente pequena. Então, nessa situação de equilíbrio, eu vou ter pouquíssimos íons H+ e Cn- aqui no numerador da expressão e muitas moléculas de HCN na forma protonada que a gente fala, molécula inteira. Então, este equilíbrio ele está mais deslocado para a esquerda, quer dizer que o HCN é um ácido que, diferente do ácido perclórico, ele ioniza pouquíssimo. Isso a gente já viu, né, lá no passado, quando a gente começa a falar sobre ácidos, quando a gente define um ácido como forte ou fraco. O ácido que ioniza bastante em água é considerado um ácido forte, caso do HClO4. Quando o ácido ioniza pouco, libera poucos íons H+ e ânions, né, nesse caso aqui Cn-, a gente considera esse ácido fraco. E isso, então, pode ser descrito, né, utilizando o Ka como parâmetro. Eu posso comparar um ácido com outro, comparando seus valores de constante de ionização. Definindo, então, quanto maior o valor da constante, mais forte será o meu ácido, né? Eu posso, então, afirmar que o ácido perclórico, HClO4, é muito mais forte que o ácido cianídrico, comparando suas constantes de equilíbrio. Bom, e se eu tiver ácidos com mais de um hidrogênio ionizável, né? Se eu tiver um ácido que libera 2, 3 hidrogênios quando é colocado em água. Vou usar como exemplo
o ácido sulfúrico, um ácido muito conhecido. Ele é um diácido, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. E para a gente observar o que vai acontecer, a gente escreve as ionizações separadamente. Então, inicialmente, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele ioniza ao ser colocado em água, mas ele vai liberar apenas um dos hidrogênios ionizáveis. O outro hidrogênio permanece aí ainda no restante da molécula. Fazendo uma comparaçãozinha aqui, vou fazer um desenho aqui do lado, o ácido sulfúrico ele seria isso aqui, bem grosseiramente, né? Ó, aqui os hidrogênios ionizáveis, aqui a gente teria as ligações coordenadas, enfim, mas simplificando bem, seria isso aqui. Na primeira etapa, nós teremos a ionização do primeiro hidrogênio, que vai embora aqui na forma de H+. Sobra o quê? O HSO4 menos, porque esse parzinho de elétrons aqui permanece com essa parte maior da molécula. Num segundo momento, né, a gente tem a segunda ionização, mas uma de cada vez. Eu posso escrever, então, uma expressão para a primeira situação de equilíbrio. O que seria? Concentração de H+, marcar aqui, vezes a concentração de HSO4 menos, produtos, sobre reagente H2SO4. Então, essa seria a primeira etapa de ionização do ácido sulfúrico. Mas esse íon restante aqui, né, esse ânion HSO4-, ele ainda tem um hidrogênio que pode ser ionizado, esse hidrogênio aqui. Então, nós temos uma segunda etapa de ionização, até, né, a gente ter a ionização completa do ácido, ele poderia ter 3, 4 hidrogênios ionizáveis. Então, ó, esse íon aqui, ele passa pela segunda etapa de ionização, perdendo ali o segundo hidrogênio, que também vai embora na forma de H+, agora sim sobrando o SO4 2-, que é o íon sulfato. Então, nessa segunda etapa, a gente tem, né, a ionização completa do ácido sulfúrico. Vamos escrever aqui a segunda etapa. Agora eu chamei de Ka2, né, para o segundo momento aqui, H+ vezes SO4 2-, concentração, sobre a concentração desse íon HSO4-, que é o nosso reagente. Então, eu tenho etapas distintas. Será que a constante de equilíbrio para as duas etapas é a mesma? É isso que nós vamos ver agora. No caso da primeira etapa, da primeira ionização do ácido sulfúrico, o valor de Ka é 1 vezes 10 à terceira. Então, K alto, né, 1000, significa que essa etapa aqui ela está deslocada para a direita. Eu vou ter a formação de muitos íons H+ e HSO4-, e vão sobrar poucas moléculas inteiras de HSO4, H2SO4. E a segunda etapa, né? Será que ela tem um valor semelhante? Olha só, a segunda constante de ionização, ela está na ordem de 10 a menos 2. Ela é bem menor do que a primeira. Ou seja, nessa segunda etapa, a ionização não acontece com tanta intensidade. Eu vou ter mais espécies do tipo HSO4- do que as espécies ionizadas aqui. Então, o que eu vou ter? Um equilíbrio deslocado para a esquerda, eu tenho pouca ionização. Quer dizer que se eu tenho um ácido com vários hidrogênios ionizáveis, ele pode ir perdendo esses hidrogênios em etapas e cada etapa vai ter uma constante de equilíbrio relativa a essa transformação, a essa quebra, a essa liberação de íons. Finalizando, todos os ácidos, e aí é de forma geral, né? Eu peguei o ácido sulfúrico, mas eu poderia ter H3PO4, por exemplo, que é um ácido com 3 hidrogênios ionizáveis. Enfim, independente disso, a primeira constante, ou seja, o primeiro hidrogênio, ele vai ionizar com muito mais facilidade do que os demais. A gente pode escrever de forma geral para qualquer ácido que é poliprótico, tem vários hidrogênios ionizáveis, que a primeira constante sempre vai ser maior que a segunda, que vai ser maior que a terceira, e assim sucessivamente, se eu tiver um ácido com vários hidrogênios ionizáveis. Sempre, então, a primeira constante será maior do que as demais. A tendência, então, é que vá diminuindo, certo? Bom, agora vamos retomar um assunto que é visto quando a gente fala da definição de ácido forte ou fraco, que é o grau de ionização, né? É uma outra maneira de dizer se o ácido ionizou pouco ou se ionizou muito. Tem uma definição bem simples para isso, que é a seguinte. Considerando um ácido qualquer,
HCl, HBr, HClO4, como nós já vimos. Então, eu vou chamá-lo de HA, né? É um ácido que tem um hidrogênio e uma parte aqui que é o ânion dele. Ele vai ionizar, como todo ácido, liberando o íon H+, e o ânion característico daquele ácido em questão, que é o A-, Cl-, SO4 2-, enfim. Quando esse processo ocorre, a extensão dessa ionização, ou seja, a quantidade de moléculas que se ioniza, pode ser medida. E nós usamos isso para fazer o cálculo do grau de ionização, que é esse aqui. O alfa, ele é calculado dividindo a quantidade de moléculas que ionizaram, né, que sofreram esse processo de quebra, dividido pela quantidade de moléculas que eu dissolvi. Então, eu tenho lá um recipiente, coloquei um número X de moléculas, vou fazer um pequeno desenho aqui. Tem um recipiente aqui, coloquei um certo número de moléculas de H aqui dentro e vai acontecer ionização. Esse número de moléculas que eu coloquei é a quantidade de moléculas dissolvidas. A quantidade de moléculas que realmente se rompe, que ioniza, eu vou colocar aqui no numerador quantidade de moléculas ionizadas. Obviamente, a unidade tem que ser igual em cima e embaixo. Esse cálculo é feito em mol. E a gente tem, então, a relação entre as moléculas que ionizaram e a quantidade total de moléculas. Simplificando, né, usando N para representar mol, quantidade em mol, o que eu tenho? A quantidade em mol de H+, ou seja, de íons ionizados, separadinhos, sobre a quantidade de ácido que eu coloquei no início em mol também, né? H+ aqui, por quê? Porque para cada H+, eu tenho, aqui eu vou chamar de X, né? Um A-, então tanto faz se eu pegar essa quantidade ou essa, que elas são iguais. Isso considerando um ácido monoprótico, tá? Um ácido que libera apenas um hidrogênio. Vocês viram no exemplo anterior do ácido sulfúrico que quando tem liberação de mais hidrogênios, o cálculo fica um pouco mais complicado, a gente não vai fazer, porque a gente vai tendo várias constantes, uma para cada etapa. Então, vamos pensar num ácido qualquer, quando ele ioniza. Posso dividir a quantidade de moléculas ionizadas pela quantidade de moléculas que foram dissolvidas em água e eu vou ter o alfa. Esse alfa ele pode variar de 0 a 1, né? De 0 até 1. Aqui. Ou, se eu quiser pensar em termos de porcentagem, de 0% se nenhuma molécula ionizar, até 100% se todas elas ionizarem. Então, né, esse cálculo de alfa aqui ele pode ser associado com a porcentagem de moléculas ionizadas. Relembrando, né, isso é visto quando a gente fala de força de ácidos, a gente tem uma escala aproximada que diz o seguinte: quando o alfa está próximo de 5% ali, é menor que 5%, o que significa? Que esse ácido é fraco, ioniza pouco. Quando eu tenho, né, um grau de ionização entre 5% e 50%, nós chamamos de ácido moderado ou semiforte. E aí nós temos os ácidos fortes, que vão ionizar acima de 50%, 70%, 80%, a força do ácido aqui vai aumentando ou diminuindo, né, de acordo com a situação que eu estiver estudando. Então, forte, fraco e moderado pode ser medido utilizando o alfa, né? E também vamos associá-los depois ao Ka, porque agora a gente já sabe que os ácidos fortes têm o Ka alto. Bom, gente, todo o processo que nós discutimos para ácidos, de ionização, liberação de íons de força, pode ser estendido para bases. A gente só troca um pouquinho o nome, porque como as bases costumam ser, né, na sua maioria, substâncias iônicas, o nome de ionização não cabe muito bem. A gente acaba usando, né, de forma mais adequada a dissociação de bases, que seria aquele metal, né, ligado ali a hidroxila, formando a base. Esse processo de separação do cátion e do ânion a gente chama de dissociação. Mas é idêntica à ionização dos ácidos, então a gente pode inclusive usar o mesmo raciocínio. Então, para bases, escolhi uma base fraquinha aqui, já vou mostrar por quê. Essa é a base chamada de hidróxido de amônio. E ela sofre o processo de separação de íons, né, de ionização ou dissociação aqui, e eu vou escrever a constante de equilíbrio. Mesmo processo. A gente pega lá, ó, concentração dos produtos, né, NH4+, vezes OH-, sobre a concentração dos reagentes, NH4OH, e vamos analisar o valor disso aqui.
O Kb, por que é B, né? Para base, a gente usa Ka para ácido, Kb para base. O Kb dessa base é 1,8 vezes 10 a menos 5, é um valor muito pequeno. Esse valor aqui indica que essa base é fraca e esse equilíbrio ele está mais deslocado para a esquerda. Eu tenho muito NH4OH dissolvido e poucos íons NH4+, e OH-. Base fraca indica que o equilíbrio está deslocado para a esquerda, certo? Para bases, o processo de análise é bem mais simples do que para ácidos. As bases vão ser fracas ou fortes, certo? Quanto maior o valor de Kb, mais forte será a minha base, mais íons eu vou ter em solução, né? Pensando que as bases, os ácidos, eles estão sempre aqui dissolvidos em água, né? Em soluções aquosas. Bom, bases fortes. Todas as bases da família 1A e 2A, depois eu corrijo aqui. Pensando então que se esse M for um metal alcalino ou alcalino terroso, eu vou ter uma base forte. Exemplo, NaOH, base forte. Agora, tem uma exceção aqui, né? O magnésio, que é da família 2A, ele forma uma base fraca. Isso quer dizer, então, que o alfa dessas bases, né, o grau de dissociação, é próximo de 100%. Praticamente todas as moléculas, todos os íons, né, no caso aqui, estão separadinhos. Todas as outras bases que não são da família 1 nem da família 2 vão ser bases fracas. Todas as demais, incluindo, né, o hidróxido de magnésio, vou colocar ele aqui, que também é uma base fraca. Então, base ou é forte ou é fraca, ioniza muito ou ioniza pouquíssimo. Bom, para concluir, quero mostrar para vocês uma relação, né, matemática que ajuda muito na resolução dos exercícios, que é a lei de diluição. Essa lei, ela relaciona o K, a constante de ionização, né, pode ser o Ka ou o Kb, se eu estiver falando de base, alfa, que é o grau de ionização ou dissociação, a porcentagem de moléculas que, né, se separa, e a concentração inicial do ácido ou da base que eu estiver utilizando para resolver o meu exercício, para fazer a minha solução. Então, é uma expressão que relaciona três grandezas: constante de equilíbrio, alfa, grau de ionização, e a concentração inicial do meu ácido ou da minha base. Vamos fazer, então, essa dedução de fórmula agora, é pura matemática. Então, se nós considerarmos um ácido monoprótico, um ácido que só tem um hidrogênio para ionizar, né? A gente não vai fazer isso com ácidos polipróticos. E esse ácido vai ter essa equaçãozinha de ionização. O HA vai liberar H+ e A-, e o H+ e o A- vão se juntar novamente para formar o HA. É o equilíbrio acontecendo ali, né? A reação processo inverso e processo direto, certo? Bom, eu vou escrever o alfa para essa reação aqui, para esse equilíbrio. Como que eu escrevo alfa mesmo? Quantidade em mol, né, de íons H+, ou seja, de moléculas ionizadas, sobre a concentração de moléculas inteiras de HA, concentração inicial, moléculas dissolvidas. Então, alfa, quantidade em mol de H+, sobre quantidade em mol de HA. Ok. Para transformar isso em concentração, que aí sim é meu objetivo, eu vou dividir em cima e embaixo pelo volume ocupado pela solução. Mas para que isso? Para a gente ter essa relação aqui, ó. Concentração de alguma espécie química é dada pela quantidade em mol dela, dividida pelo volume em litros, para que a gente tenha mol por litro. Mas, se eu dividir em cima por volume, eu digo volume porque eu não sei o valor. Embaixo, por volume, eu vou ter, ó, quantidade em mol por volume em cima, quantidade em mol por volume embaixo. Então, matematicamente, eu tenho concentração em cima e embaixo. Eu preciso saber o volume? Não, porque o mesmo volume que eu tenho em cima, eu terei embaixo, já que tudo está dentro de um mesmo recipiente, eu não tenho alteração no valor numérico, mas eu posso agora dizer que o alfa é a concentração de íons H+, sobre a concentração de HA, concentração do ácido. Bom, agora eu vou passar, né, o HA lá para o outro lado, multiplicando o alfa para isolar a concentração de íons H+. Então, manipulação matemática, né? É como se eu pegasse esse termo aqui, ó, e passasse lá para o outro lado multiplicando.
Esse HA, que é o que sobrou aqui, né? É a concentração inicial do ácido. Quimicamente, a gente costuma representar isso aqui por esse símbolo, ó, concentração em mol por litro é um M meio estilizado, meio manuscrito. Então, eu representei ele aqui com esse M em vermelhinho aqui. Então, no lugar da concentração de HA, que é a concentração inicial, eu vou substituir por essa variável nova aqui, que é um M, que significa a concentração em mol por litro. Reescrevendo, então, a expressão, eu fico que a concentração de íons H+, né, depois da ionização do ácido, vai ser dada por alfa, que é o grau de ionização, vezes a concentração inicial do ácido. Então, eu meio que já cheguei, ó, numa relação que a gente tem K, só falta o K, alfa e concentração inicial, que é esse M. Pensando que se fosse uma base, eu teria o mesmo processo, mas aí ao invés de concentração de íons H+, né, eu teria a concentração de íons OH-, já que eu estaria falando de base. Mas, enfim. Agora, utilizando essa igualdade que a gente acabou de encontrar, aqui a concentração de íons H+ é igual a alfa vezes a concentração inicial do ácido, eu vou usar aquela famosa tabelinha onde eu descrevo todo o processo de equilíbrio e a partir dessa tabelinha nós vamos escrever a constante. Que tabelinha é essa, né? Ela relaciona, então, todo o processo de equilíbrio. Nós temos lá o início, né, a quantidade dos materiais, dos íons, das substâncias envolvidas no início, a ionização, que seria a reação química acontecendo aqui, né, e o momento de equilíbrio. Então, acompanhem comigo. Inicialmente, eu tenho esta concentração de HA. Em mol por litro, é aquilo que eu dissolvi em água. Quantos íons eu vou ter? 0 e 0. Então, o processo ainda não começou. Aí, a ionização começa a ocorrer. Quanto vai ionizar? Bom, nós já calculamos ali que a concentração de íons H+, que vai se formar, é alfa vezes M. Alfa vezes a concentração inicial. Então, aqui, ó, nessa segunda linha aqui no meio, eu coloquei que a quantidade de íons H+ formada é alfa vezes M. Sinal de mais é porque está formando. Pela proporção, para cada íon H+, eu também formo um íon A-. Então, se eu tenho alfa-M para o H+, tenho alfa-M para o A-. Então, essa é a quantidade de íons formados. Além disso, eu tenho a proporção 1 para 1 para 1 também para o HA. Então, se formou alfa-M e alfa-M, é porque reagiu, né? Ionizou alfa-M do íon HA, do ácido HA. Esse sinal de menos quer dizer que ionizou, está diminuindo do ácido inicial. No equilíbrio, o que eu vou ter? O que eu tinha no início, menos o que ionizou. Então, M menos alfa-M. E para o HA? H+, não tinha nada, agora eu tenho alfa-M. E o A- também não tinha nada, agora no equilíbrio eu tenho alfa-M. Eu acabei então de relacionar as quantidades de cada espécie química no equilíbrio, alfa-M, alfa-M e M menos alfa-M. Eu vou usar essas variáveis aqui para escrever a constante de equilíbrio, que é o quê? A concentração de H+, vezes a concentração de A- sobre a concentração de HA. Eu vou substituir esses termos na expressão. Então, para o H+, alfa-M. Para o A-, alfa-M. Para o HA, M menos alfa-M. Substituir aqui embaixo. Na expressão aqui da parte de baixo do denominador, eu tenho M e M. Eu vou isolar esse M, vou colocá-lo em evidência e colocar 1 menos alfa, né? Eu só coloquei em evidência. Para quê? Porque aí eu posso cancelar esse M do denominador com um M lá do numerador. Cancelo. E aí eu simplifico a expressão. Eu fico que alfa vezes alfa, alfa quadrado, vezes M sobre 1 menos alfa é igual a constante de equilíbrio, como foi proposto, né? Essa lei relaciona o K, o alfa e a concentração M inicial do ácido. Simplificando aqui, o Ka, então, é escrito como alfa quadrado vezes M sobre 1 menos alfa,
Ou, se for uma base, né, a gente também pode usar KB, alfa quadrado, que é o grau de dissociação da base, vezes m, 1 menos alfa. Tranquilinho. Podemos também fazer uma simplificação toda vez que o ácido, o HA, for um ácido considerado fraco, for um ácido com grau de ionização bem pequenininho, de 5% para baixo. Por quê? Nesse caso, o alfa ele é igual a 5% ou menos. 5% é 0,05, né? 5 dividido por 100. Quando eu faço 1 menos 5%, ou algum valor menor, né? Então, 1 menos 0,05, eu tenho praticamente 1. Eu teria 0,951. Ou seja, esse termo aqui de baixo ficaria como 1. 1 menos um número muito pequenininho é aproximadamente 1. Então, eu posso omitir esse termo e simplificar. O Ka ficaria alfa quadrado sobre m, já que 1 menos alfa é a mesma coisa que 1. E para a base? Mesma coisa, alfa quadrado vezes m para calcular o KB para bases fracas. Posso usar essa aproximação. Isso simplifica muito na hora de resolver exercícios, né? Facilita. Então, é importante guardar que a lei de diluição é essa expressão aqui. Ela relaciona a constante com o grau de equilíbrio e a concentração inicial daquela substância, né? Aquela concentração que você colocou em água, que você dissolveu, né? Ela, né, é uma constante, então quando o alfa é maior, a concentração é menor e assim por diante. A gente tem aqui relações de proporção, ok? Bom, como exemplo, para finalizar, vamos fazer um exercício onde eu uso, né, a lei de diluição, essas expressões que a gente acabou de deduzir ali atrás. Então, olha só, uma solução aquosa de ácido acético, que é o CH3COOH, é um ácido orgânico, de concentração 0,02 mol por litro, essa é a concentração inicial, apresenta, né, 3% do ácido ionizado. O que isso significa? O alfa, né, o grau de ionização, é 3%. Determine a concentração em mol por litro de cada um desses íons, ou seja, do CH3COO- e do H+, item A. E no item B, a gente precisa calcular a constante de equilíbrio. Vamos usar, então, a lei de diluição. Primeiro, né, o enunciado ele nos deu a concentração inicial do ácido, o M, e também deu o grau de ionização, e a gente tem uma equação perfeita para isso, né, para resolver isso aqui. Vou escrever a expressão aqui, vou escrever, aliás, a equação de ionização desse ácido, ó, libera H+, e libera o CH3COO-, e a proporção é de 1 para 1, então, ó, se ioniza X do ácido, eu vou ter X do cátion e X do ânion, X de cada coisa. Então, eu já sei que o que eu quero é encontrar este valor de X, a quantidade de íons, ó, em mol por litro, de cada um deles em solução ali. Qual que é a equação que a gente conhece? Que a concentração de H+ é dada por alfa vezes a concentração inicial do ácido, que é M. E como a concentração do H+ é igual ao do CH3COO-, se eu encontro uma, automaticamente encontro a outra. Então, substituindo lá os valores. No lugar do alfa, 3%. Então, ó, 3% aqui, vezes a concentração inicial, que é 0,02 mol por litro. Fazendo o cálculo, eu vou obter que a concentração de íons H+ é 6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E como esse ácido ioniza aqui, né, e a proporção é 1 para 1, a concentração de ânion, de CH3COO-, é 6 vezes 10 a menos 4 também. Item B, agora vamos calcular, né, usando a lei de diluição, qual é o valor da constante de ionização. Para um ácido fraco, que é o caso desse aqui, ó, o grau de ionização menor que 5%, a constante de ionização alfa, A, é igual a alfa quadrado vezes a concentração inicial do ácido. Vamos substituir os valores. Alfa quadrado, então 3 sobre 100 ao quadrado, vezes 0,02, e aí eu vou ter que a constante
deste ácido é 1,8 vezes 10 a menos 5, um valor bem pequenininho porque este ácido é fraco. Esse ácido, gente, nada mais é do que o vinagre, né? O ácido acético diluído em água é o que a gente usa para temperar salada, certo? Então, ali é um exemplo direto de uso, né, da lei de diluição, para vocês verem como é que isso se aplica no exercício, ok? É isso, gente. Muito obrigada, então. Acho que agora é com vocês, né? Fazer um pouquinho de exercício, treinar, resolver questões de vestibular para ficar com isso mais fixo na cabeça, ok? Obrigada, bons estudos!